este momento traga para você muito equilíbrio, muita paz. Vamos ouvir do livrinho Amigo, de Francisco Cândido Xavier, a mensagem de Emmanuel intitulada Pesquisa em Nós. Ante as crises da renovação que abarca presentemente quase todos os campos da Terra, sinceramente ignoramos onde se encontram aqueles irmãos que não necessitam de compreensão e simpatia. Levantemos qualquer pergunta nesse sentido e a lógica responderá em nós mesmos. Certos administradores, em vários episódios de serviço, demonstram dificuldades e deficiências no desempenho dos encargos que lhes competem. No entanto, que estaremos realizando a fim de apoiá-los com segurança para que se reconheçam firmes e equilibrados na espinhosa tarefa de orientar? Determinados religiosos, por vezes, evidenciam falhas no ministério que lhes foi atribuído. Qual terá sido, porém, a nossa colaboração para que se mantenham valorosos e irrepreensíveis na elevada missão em que se viram colocados? Muitas pessoas sem trabalho procuram socorro alheio, patenteando frequentemente relativa saúde. De que modo censurá-las, receitando-lhes dedicação ao serviço, se não dispomos de meios para mobilizá-las na atividade profissional? Comenta-se que o lar na Terra vem sendo dilapidado na organização que lhe é própria. Será justo, entretanto, indagarmos de nós próprios, enquanto no plano físico, relativamente ao que fazemos para fortalecê-lo. Ampla a visão sobre as múltiplas faixas em que se subdividem os grupos sociais da Terra e observaremos que em todos os lugares rentearemos com aqueles que nos pedem compreensão e simpatia. Os que trabalham mais e os que trabalham menos, os que agem ativamente e os que repousam, além do necessário, solicitam sustentação e amparo, estímulo e bênção, a fim de serem ou continuarem a ser o que devem ser. À frente de quaisquer problemas de que a experiência humana te cerque, mergulha o pensamento na luz do amor que Jesus nos legou e perceberemos que, atualmente no mundo, ninguém existe fora das áreas da compaixão. É dureza. O livro Travessias de Luz, de Zilda Junchetti, nos dá a mensagem intitulada Como livrar-se dos maus espíritos. Às vezes, por mais que nos esforcemos, não conseguimos ser felizes porque os nossos problemas são criados pelos espíritos. Sabemos que obsedados somos, mais ou menos, todos nós, pois estamos sempre em contato com os espíritos, quer queiramos ou não. Atraímos os espíritos com o pensamento. Como nem sempre pensamos ou agimos de acordo com o Evangelho de Jesus, estamos mais em contato com os maus do que com os bons espíritos. O espírito interessado em nos auxiliar ou prejudicar não leva em conta a nossa religião, mas a afinidade que encontra em nós. Daí a necessidade de vigiar e orar, de que falou Jesus. Precisamos policiar os nossos pensamentos e sentimentos, buscando a nossa reforma íntima, despindo-nos do egoísmo, orgulho, ciúme, inveja, ambição exagerada e outros mais. Para tanto, lembremos-nos de que Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. A fé viva em Deus e a prática da caridade é outra couraça que nos protegerá dos espíritos inferiores. Não foi o Espiritismo que inventou os espíritos, mas estes que deram lugar ao aparecimento do Espiritismo.
Foi graças a Allan Kardec a pesquisa profícua do mestre Lyonès que o homem teve prova da existência dos espíritos no plano espiritual e aprendeu como se libertar dos maus dos espíritos obsessores, daqueles que se comprazem em nos fazer sofrer. Poder-se-á perguntar, mas Deus permite isso? Não é Deus quem permite a prática do mal. É que os maus que vivem na terra continuam a sê-lo do outro lado da vida, pois ninguém se transforma em santo ao desencarnar. Diz-nos Emmanuel, no livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, que desencarnar é apenas mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma aldeia para uma metrópole. Se não se encontrar preparado, sofre muito. Os que não se preparam para essa mudança, procurando adquirir as riquezas eternas, sofrem e tudo fazem para que os outros também sejam infelizes. Daí a obsessão que exercem sobre os encarnados, nos quais encontram afinidade. Eles não atuam pela vontade de Deus, mas pela lei da afinidade. Assim, os que gostam da bebida, do fumo, sexo e outros desejos, podem servir de instrumento aos espíritos não esclarecidos que vêm satisfazer suas vontades através da pessoa encarnada. Essa é a razão porque muitos lutam contra o vício e não conseguem se libertar. Muito pelo contrário, cada vez ficam piores, e se não piorarem o remédio, procurarem um remédio adequado. Terão que frequentar o centro espírita para a evangelização e tomar passes. Quando forem ao centro para ouvir falar do Evangelho de Jesus, os obsessores irão junto e também serão evangelizados, deixando a vítima em paz. Deve-se acrescentar a isso a prática da caridade. Se quisermos nos libertar dos espíritos maus, temos que cultivar em nós pensamentos, sentimentos e ações baseados nos ensinos do Divino Mestre. Deus não permite a obsessão, Ele quer a nossa felicidade. Por isso nos enviou o seu Filho primogênito, que nos ensinou o caminho ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. A obsessão não curada a tempo poderá nos levar à subjugação, ou seja, a tão falada possessão, ao tempo de Jesus. A criatura fica subjugada pelo espírito inferior, que a faz agir segundo a vontade dele. Ela sabe que está errada, mas sente a sua vontade paralisada e age errado mesmo, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos. Nesse caso, a criatura deve procurar medicar-se urgentemente com a passe e a evangelização, procurando desenvolver os sentimentos do amor ao próximo. O grau máximo da subjugação é o que chamamos de fascinação. A pessoa que está sob o poder da fascinação, mesmo agindo errado, acredita estar certa. Não percebe que está sob a influência perniciosa do espírito mau. Ela se libertará se for ajudada por um terceiro, mas quem for ajudá-la terá que ser dotado de qualidades morais superiores às do obsessor. Precisa possuir fé, conhecimento da doutrina espírita e, principalmente, amor ao próximo, fazendo pelo obsedado o que quereria que lhe fizessem se fosse doente. Essa é a razão porque nem todos que praticam o exorcismo conseguem expulsar o demônio, o espírito mau. Trata-se de uma luta e vencerá aquele que estiver moral e espiritualmente acima do adversário. Por essa razão, Jesus apenas ordenava e os espíritos maus se afastavam. Há ainda outros tipos de obsessão, tais como a de mortos sobre mortos, quando duas criaturas se odeiam na terra e continuam a se perseguir depois de mortas. Por isso,
Jesus disse: vais te entender com o teu irmão, enquanto estás a caminho com ele, como foi dito. Há a obsessão de vivos sobre os mortos. São as criaturas que irradiam constantemente pensamentos infelizes aos que desencarnaram, ou mesmo exigindo a presença deles junto delas para darem prova de que estão vivas, dando-lhes um sinal. E com isso fazem sofrer muito ao que desencarnou. Por incrível que pareça, há também a obsessão de vivos sobre vivos. Este tipo de obsessão pode dar-se pelo amor egoísta, pelo apego excessivo às pessoas ou pelo ódio. As pessoas ligam-se através da telepatia. Para todos os casos, o melhor remédio para a cura é o Evangelho de Jesus, onde aprenderemos que a vida nos devolverá invariavelmente tudo que doarmos em nosso caminho. Vamos ouvir a seguir o nosso irmão divino, vai comentar o assunto. Meus irmãos, quando nós passamos a observar a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, nós verificaremos a interferência espiritual rodeando-nos a todo momento. A pergunta é o seguinte: se os espíritos interferem em nossos atos e pensamentos? E a resposta vem precisa: de ordinário, são eles que vos dirigem. É importante que nós passemos a analisar tudo isto. É necessário que voltemos a nossa atenção a estas influências que estão ao nosso lado. Paulo, o apóstolo renovado de Jesus, nos disse que todos nós estamos rodeados de testemunhas, significando que a interferência espiritual, ela se faz presente ao nosso lado. E é preciso que nós procuremos ter boas companhias, que nós procuremos ter uma assistência boa para que possamos desenvolver as nossas atividades. Mas, como nós vivemos com o pensamento divagando, como nós vivemos buscando ambientes desnecessários a ter uma boa presença, nós sentimos a reação destes envolvimentos que dificulta a nossa própria caminhada durante a nossa vida. Busquemos nos evangelizar, busquemos melhorar as nossas ações, os nossos atos, sejamos pessoas boas, caritativas, realizando o melhor de nós. Não queiramos ser santos da noite para o dia, mas que possamos ser realmente aqueles que estão tentando melhorar, mudar o ritmo de vida, ter bons pensamentos, boas ações, auxiliar dentro da possibilidade disponível. Cada um faz aquilo que está dentro da sua possibilidade. Portanto, vamos cada vez mais buscar a influência amiga, aqueles que podem nos auxiliar. A interferência espiritual, nós poderemos tê-la tanto de espíritos maus como de espíritos bons. Como também na vida carnal, poderemos ter bons amigos e poderemos ter maus amigos. Isso depende das companhias em que nós procuramos colocar ao nosso lado. Jesus disse: orai e vigiai. Quando nós procuramos ter a vigilância, a oração, nós procuraremos sempre nos manter cada vez mais protegidos de influências negativas que poderiam nos atrapalhar. Dentro das dificuldades que a vida nos coloca, dentro dos problemas que aparecem, especialmente
a esta casa de amor, de trabalho, onde várias pessoas aqui se internam para poder receber o tratamento médico, para poder receber a assistência espiritual. É dentro deste aspecto que aqueles que dirigem uma instituição como esta têm necessidade de manter firmes, sempre pensando melhor. Não pensar negativamente pelas primeiras influências negativas que aparecem, pelos problemas que surgem, com as dificuldades que vêm bater, para poder testar a fé, a confiança dos que trabalham para o bem. Continuemos a nossa jornada confiantes de que tudo está entregue nas mãos de Deus e que Ele sabe o que é bom e o que é ruim. E tudo o que é bom tem que permanecer, tanto é que Jesus disse que não nasce frutos bons de uma árvore má, e nem frutos maus de uma árvore boa. Continuemos a ser esta árvore frondosa, que traz sempre os frutos bons para poder matar a fome daqueles que a procuram. Voltemos a nossa atenção a tudo isto, cultivemos a nossa fé, eliminemos a incerteza de nossa vida. Quando depararmos com alguma notícia que nos abale, mantenhamos calmos, confiantes, firmes, lembrando de que tudo está nas mãos de Deus e que a equipe espiritual que trabalham em favor do desenvolvimento de uma casa como esta não irá desamparar, porque são pessoas que aqui vêm buscar o seu internamento para poder melhorar. São pessoas que vêm à procura de um emprego para poder dar subsistência à sua família. Mantenhamos firmes, tiremos o negativismo, não falemos das dificuldades, falemos da prosperidade, falemos da assistência, que tudo vai melhorar, não pensemos negativamente, que as dificuldades estão aí, que não há como superar. Ora, os benfeitores amigos trabalham incansavelmente, sempre confiantes de que dias melhores virão, mesmo que as dificuldades estejam à frente, dias melhores aparecerão. Não deixemos as trevas criar as dificuldades, porque elas desejam que isto aconteça. Eliminemos a influência maléfica pela nossa fé, pela certeza de que poderemos atingir os objetivos. Tudo que é bom, bom tem que trazer. Meus irmãos, continuemos firmes, continuemos na nossa trajetória, lembrando de que a misericórdia do alto se faz presente. Vamos retirar o palavreado, isto vai acontecer, não vai dar certo, mas vamos falar, Deus proverá, Deus irá dar o resultado das dificuldades presentes para melhor. E assim pensando todos em um só pensamento, as coisas vão se transformando, porque são mentes enfermiças que desejam destruir o trabalho magnífico em favor de quem precisa. O sofrimento campeia, a necessidade também. E quando uma instituição trabalha para poder melhorar, para poder beneficiar, com mentes equilibradas, com pessoas desejosas de servir, Deus não abandona, porque sabe que tudo de bom tem que permanecer. Retiremos influências maléficas de nossa vida, mantendo a vigilância nos assuntos que vamos conversar. Que procuremos conversar sempre otimista, que não sejamos pessimistas, mas sejamos realmente aquelas pessoas que confiam, que acreditam, que por maior que seja a dificuldade,
dias melhores virão, porque Deus está presente. Os amigos espirituais, trabalhadores do Pai, continuam presentes. Jesus abençoa aqueles que trabalham para o bem. Eliminemos falar do que é dificuldade, mesmo que ela esteja rodeando-nos. Afastemos de nós. Pensemos no amanhã. Pensemos no benefício. Olhemos para os que sofrem, que aqui vêm bater em busca de um socorro, de uma necessidade, e façamos a nossa parte de contribuição, de amor, fazendo com que o benefício ele possa cada vez mais crescer. O trabalho da filantropia e do amor é aquele trabalho despretensioso em que a pessoa que precisa é auxiliada, ela recebe o benefício para poder recuperar. E a assistência que é mútua, meus irmãos, não só para encarnados, mas o grande número de desencarnados, desequilibrados que batem à porta da casa para receber o esclarecimento. Todo o trabalho que realizais, ele tem um grande mérito aqui na espiritualidade. Visita nas enfermarias, orações em horários designados, amigos que aplicam o passe, amigos que buscam assistência espiritual para um tratamento. Esta assistência não falta e está presente. E é por isso que tudo tem que caminhar, porque está anexado o benefício, a ajuda para poder solucionar tantos problemas, tantas dificuldades, tantas enfermidades das pessoas que buscam esta casa nos dois planos da vida. Então, meus irmãos, não pensemos que a dificuldade está presente, mas pensemos que Deus está aí para poder dar dias melhores e oportunidade ao que bate a esta casa para poder receber o auxílio e a ajuda dos seus próprios problemas perante a vida. Meus irmãos, eu quero deixar esta minha palavra de esperança, lembrando que nós iremos vencer, que nós encontraremos as soluções, que não adianta querer empanar o brilho de um trabalho de 52 anos de assistência, mas de continuidade, para que o homem, o dia que se sentir que não há necessidade de procurar a psiquiatria, a psicologia, a assistência espiritual para se equilibrar, aí sim nós teremos esta casa para poder ser o campo de auxílio, de ajuda e de confraternização uns para com os outros, vivendo a grande harmonia que o Cristo deixou para todos nós. Caminhemos, meus irmãos, sem desânimo, porque o desânimo não faz parte do homem corajoso.